que o cuidado paliativo não é cuidado ao fim de vida. O paliativo ele é feito por diversos profissionais, né? Uma equipe multidisciplinar. Cada um vai atuar na sua área, mas é todo mundo em conjunto. O tratamento curativo é o quê? Você visualiza ali a doença. O tratamento paliativo você tem foco no doente. Menos aí de 3 meses que meu avô partiu e as duas foram profissionais que auxiliaram ele durante muito tempo. E aí a gente pôde ver um pouquinho na prática como isso funcionava, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Wi-Fi. O meu nome é Fernanda Rocha e no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é pouco falado, mas é extremamente importante, que é cuidados paliativos. E para o programa de hoje, a gente está recebendo duas profissionais que, além de incríveis dentro das suas formações, a gente tem uma relação, uma história de vida juntas e que mais para frente a gente vai falar um pouquinho. E então vou apresentar para vocês essas duas mulheres muito maravilhosas. Primeiro, Bianca Souza Guiar, fisioterapeuta. Seja bem-vinda, Bianca. Obrigada, Fernanda. E para também falar com a gente sobre esse assunto, Marina Alves, que é fonoaudióloga, que também vai falar com a gente sobre cuidados paliativos. Bem-vinda, Marina. Obrigada. Eu vou ler aqui o currículo delas, tá? Porque é meio extenso, não deu para decorar não, tá? A Marina é fono, formada em 2005 pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, pós-graduada em motricidade orofacial, com ênfase no ambiente hospitalar, em 2011, pela Sesgran Rio, e cuidados paliativos em 2018, pelo INSPSIC Portugal, atuando desde 2008 com pacientes disfásicos de todas as idades. E Bianca é fisioterapeuta, formada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Reabilitação, pós-graduada em cuidados paliativos em 2014 pelo Instituto Paliar e em oncologia em 2018 pelo Hospital Israelita Albert Einstein e atua com geriatria desde 2008. É isso? Sim. Falei certo? Não errei nada? Vamos começar conversando, explicando exatamente o que é cuidados paliativos, do que a gente está falando. Algumas pessoas já ouviram falar, né? Às vezes isso vem um pouco na mídia, mas acho que não é tão conhecido assim. Cuidado paliativo é uma abordagem multiprofissional que cuida de pacientes portadores de doenças crônicas, ameaçadoras da vida, de todas as idades, e que entende a família e o paciente como uma unidade de cuidado e que trata não apenas os sintomas físicos, mas espirituais e psicossociais também. O foco principal do cuidado paliativo vai ser sempre o controle exímio dos sintomas e a qualidade de vida. A gente entende que o paciente precisa viver até que chegue o momento da morte. E não necessariamente um paciente de cuidados paliativos vai morrer. Ele pode ser elegível ao cuidado paliativo e pode ter alta, né? A gente entende que o conceito é amplo e a gente gostaria que todo mundo soubesse, né, Marina, e entendesse que o cuidado paliativo não é cuidado ao fim de vida, né? Que o cuidado paliativo, ele precisa estar ali desde o diagnóstico. A equipe de terapia curativa tem que andar em paralelo com a equipe de cuidados paliativos para que a gente consiga, ao longo de uma doença que ameaça a vida, que a gente consiga tratar todos os sintomas, conhecer mais intimamente esse paciente, essa família, né? E conseguir fazer com que ele tenha qualidade de vida, mesmo passando por um tratamento difícil, de uma doença que pode ser incurável ou não. Então, dentro da formação de vocês, né, da atuação de vocês com aquele paciente, o cuidado paliativo ele seria paralelo a isso? Ou ele substitui esse tratamento? Não, né? Que você falou em cuidado curativo, então ele não substitui, ele caminha junto. Sempre junto, né? A gente faz uma abordagem, o cuidado paliativo ele é de abordagem multidisciplinar. Você não tem como ser sozinho ali, né? Uhum. Então vai ter sempre a equipe inteira formada e a gente vai atuando nas diversas dificuldades que o paciente vai ter ao longo do caminho. Então, assim, da minha parte, que é fono, geralmente o paciente vai ter dificuldade na deglutição. Então, a gente vai tentar organizar o máximo ali para a gente proporcionar prazer, vontade de alimentação de uma forma segura, né? Porque o risco da broncoaspiração
Em muitas doenças ele é altíssimo, então a gente tenta diminuir. E pode também ter dificuldade para engolir saliva, de deglutir secreção, fazer o gerenciamento ali mesmo, né, de toda essa parte. Para que ele tenha mais autonomia e consiga continuar com a parte de deglutição dele por mais tempo possível. Isso. O cuidado paliativo, ele anda sozinho, ele substitui o tratamento ou ele anda junto? Como é que funciona exatamente, pra gente entender como que o cuidado paliativo ele vai se inserir aí nesse processo da pessoa que tá com uma doença ameaçadora da vida, né? Que vocês explicaram. Isso. O cuidado paliativo, ele anda em conjunto, né? E o cuidado paliativo, ele é feito por diversos profissionais, né? Uma equipe multidisciplinar. Cada um vai atuar na sua área, né? Mas todo mundo em conjunto para melhorar tudo para aquele paciente. E o tratamento curativo, muitas vezes, ele não tem o efeito esperado. O tratamento curativo é o que, exatamente? Que seria tratar realmente a doença, né? Seria tratamento médico, digamos assim. Tratamento médico, cirúrgico. Médico, não necessariamente, mas é um tratamento que você você visualiza ali a doença. O tratamento paliativo, você tem foco no doente. Não tem foco não na doença. A terapia curativa, ou tratamento curativo, a terapia curativa ou tratamento curativo vai ser a cirurgia, no caso de um paciente oncológico, quimioterapia, radioterapia, algum medicamento, né? Algo que vá curar aquela doença. Seria essa busca pela cura, né? Isso. E o tratamento, o paciente que seja cardiopata, ele tem uma doença que ameaça a vida. Então, ele vai fazer uso de medicações, ele vai fazer todo aquele tratamento em conjunto com a equipe de cuidados paliativos, que pode ser, na minha área, de fono, ele pode ter algumas dificuldades para engolir, pode ter dificuldades para organizar todo aquele bolo alimentar na boca, saliva, secreção, e aí a gente faz todo o trabalho para não ter tanto risco de broncoaspiração. Todos os pacientes, na verdade. Para ele ficar com as funções ali preservadas por mais tempo, né? O máximo de tempo possível. Isso aí. Já o fisioterapeuta vai realizar um condicionamento cardiorrespiratório, vai deixar esse paciente ativo, fortalecer a musculatura, trabalhar equilíbrio, força, o condicionamento cardiorrespiratório mesmo, como eu disse. E aí, juntos, né, o médico vai ministrar o medicamento. Se esse paciente tender a uma depressão, aí a psicologia entra tratando, terapeuta ocupacional para, de repente, trabalhar alguma motricidade que perdeu em alguma internação, né? Então, qualquer profissional da área da saúde, ele pode trabalhar, ele pode ser também um paliativista. Seria esse? Sim, inclusive o educador físico. Sim. Inclusive não necessariamente, porque assim, a gente quando pensa, né, nessas equipes, da saúde. O senso comum acha que o educador físico não, mas o educador físico também está inserido nessa equipe. Porque, na verdade, assistente social também, desculpa. E aí todos eles teriam que ter uma formação também para estar atuando dessa forma. O que a gente preconiza, assim, até mês passado, estive na última gestão da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do CREFITO 2, né? E agora vai entrar uma nova gestão e vai ser reformulada essa Câmara Técnica. A gente preconiza que o conhecimento de cuidado paliativo comece a ser ensinado na base, né? Na faculdade. A gente fez, inclusive, um documento e enviou para ser matéria mesmo da grade das universidades. Saíram algumas leis nos últimos anos, né? Que obrigaram as faculdades de medicina. Aí, no momento, está em algumas a matéria como eletiva, né? E aí, o nosso objetivo, enquanto paliativistas, né? Porque somos ativistas do assunto, precisamos ser, que seja uma matéria de senso comum de todos os profissionais da área da saúde, né? Para que exatamente esse paciente seja encaminhado no momento certo, que é o diagnóstico. Porque eu ia até falar isso, eu acho que é muito comum, né, assim, a gente pouco fala e pouco ouve falar, né? Às vezes um ou outro na mídia, né? Às vezes uma pessoa celebridade, e aí se fala alguma coisa, aí você ouve falar assim, mas
pelo menos pra mim, durante muito tempo, sempre esteve ligado a pessoa estar morrendo, né? O cuidado paliativo entra quando a pessoa está morrendo, né? E pelo que a gente conversou, na verdade, não é isso. Não deveria ser isso, né? Isso. Esse deveria se buscar ou se ofertar esse tipo de cuidado no momento do diagnóstico e não no momento do fim da vida. Desde o início, né? O ideal é que seja assim. Muitas vezes, até profissionais da saúde não têm o conhecimento sobre o que significa e o que faz os cuidados paliativos. Então, a gente precisa até difundir isso para que as pessoas saibam e procurem e tenham mais tratamentos realmente que sejam compatíveis com o nível de doença que tem. Então, a gente precisa muito disso. O Brasil ainda está bem aquém do que poderia ser, porque é um país de ponta. Muitas coisas que a gente tem aqui da ciência, da saúde, é muito bom. Mas a gente precisa realmente difundir um pouco mais os cuidados paliativos. Que seria também um pouco de ter uma outra visão, né, sobre esse paciente, né? Tirar o foco da doença, né? Isso. Porque a gente, na maioria das vezes, só vê um paciente em cuidados paliativos no fim de vida e pacientes com câncer. Isso. As pessoas esquecem que tem outras doenças que são realmente ameaçadoras da continuidade da vida, e a gente precisa difundir isso e trabalhar melhor. O que fazer, como fazer, quem pode ajudar, quem pode atuar. Isso é importante. Porque eu acho que traz um pouco de qualidade de vida mesmo, né? Sim. Pro paciente, né? Até porque é um conceito muito relativo, né? Que depende muito de pessoa para pessoa. Vou falar um pouquinho do porquê que eu falei que eu já conhecia elas. Na verdade, elas cuidaram do meu avô. Sim. Pode ser que aqui deu uma marejada, deu uma rateada na voz. Tem pouco menos aí de 3 meses que meu avô partiu. E as duas foram profissionais que auxiliaram ele durante muito tempo. E aí a gente pôde ver um pouquinho na prática como isso funcionava, né? Que foi muito além do cuidado médico, né? Ou, enfim, da formação de cada uma. Tinha todo um acolhimento, tinha era quase uma amizade, né? Era visita, era escuta, a Bia fez ele voltar até a tocar violão, que era uma coisa que ele sempre fez durante a vida e tinha parado de fazer. Sabia que isso ia acontecer. Eu também. E aí a gente vai vendo na prática que é muito além só de voltar a ter as funções ali da força, né? Do melhorar o andar, do melhorar o sentar, mas, tipo, voltar a fazer uma coisa que ele gostava, de conversar, de relembrar coisas do passado, né? Então, foi todo um trabalho que foi muito além. E aí, por isso que eu falei que tinha toda uma história por trás e por que a gente quis falar sobre esse assunto. Porque realmente a gente só foi aprender quando viveu, né? Porque não achava... Tinha muito essa coisa, e até com a minha tia, que faleceu, de você achar que cuidados paliativos é quando chegava a equipe e falava assim, cuidados paliativos. Você fala assim, bom, então tá morrendo, vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã. Já é uma coisa que tá pra acontecer a qualquer momento, né? E com ele a gente teve essa experiência de que foi todo um processo para que tivesse uma melhora de qualidade de vida mesmo nos últimos anos, né? Os cuidados paliativos, muitas vezes, as pessoas ouvem falar, não tem mais o que fazer, o paciente vai entrar em cuidados paliativos. E não é bem assim. Isso era muito forte, assim, pra gente, né, especificamente. Quando você ouve, não tem mais o que fazer, entrou em cuidados paliativos, aí você ainda tem muita coisa para fazer naquele paciente, para realmente proporcionar muitas coisas boas para ele. Ele tem que ter vida até o momento e que não houver mais essa vida. Que senão acaba que a pessoa, né, ainda mais se for um paciente, né, acredito eu, que tem uma lucidez, já fala assim, então se eu, né, eu vou morrer a qualquer momento, então deixa ser logo que, né, você já fica esperando que você está mesmo próximo do fim, né. Sim. E como vocês falaram, tem pacientes que inclusive podem vir a ter alta dos cuidados paliativos, né. Sim. Seria o exemplo do que, por exemplo, assim, uma situação que isso possa vir a acontecer? Uma mulher, por exemplo, que tenha um câncer de mama, ela vai passar por toda a terapia curativa, né? Quer dizer, vai fazer a cirurgia, se precisar fazer quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo, reabilitação,
desse pós-cirúrgico, preparação, pré-habilitação, né, para essa radioterapia. E vai chegar um momento que todo o tratamento foi realizado e nos exames percebe-se que atingiu-se a cura naquele momento. Não significa que ela não possa ter uma recidiva, né? Mas naquele momento ela alcançou a cura, então ela vai ter alta, né? Da equipe de cuidados paliativos e da equipe de terapia curativa, né? E o que a gente fala sempre é que, assim, os cuidados vão ser sempre proporcionais, né? Nesse momento que essa mulher teve o diagnóstico, o oncologista, né, que vai dar o diagnóstico, vai indicar o que vai ser feito, se vai ser cirurgia, se vai ser direto, vai fazer a quimioterapia neoadjuvante, né, que é a quimioterapia antes do tratamento, e depois a cirurgia, enfim. O oncologista vai decidir qual vai ser o tratamento que vai ser realizado. E a equipe de cuidados paliativos vai preparar essa paciente para fazer a cirurgia, para os sintomas que ela vai apresentar. Porque se ela for fazer quimioterapia, muito provavelmente ela vai apresentar fadiga, mucosite, que aí no caso a fono entra. Então o oncologista, ele vai decidir qual vai ser o tratamento que essa paciente vai fazer. Se vai fazer quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia antes da cirurgia, ou você vai partir direto para a cirurgia e depois faz rádio, não faz quimio, enfim. Essa é a terapia curativa que a gente estava falando, né? Se depois vai fazer terapia-alvo, não vai, imunoterapia, não vai. E aí o cuidado paliativo está como cuidado proporcional desde o início, deveria estar desde o início. Ou seja, essa mulher teve o diagnóstico, foi ao oncologista, deveria procurar uma equipe de cuidados paliativos. Deveria ser procurar, não, né? Deveria ser indicada. Né? Como não é, e hoje em dia a gente tem falado mais, né? Pode acontecer de alguém dela procurar começar a entender que o cuidado paliativo é do diagnóstico, né? O público geral, né? E procurar um paliativista. E aí, naquele momento, por exemplo, a fisioterapia para uma mulher que enfrenta um câncer de mama é muito importante, inclusive antes da cirurgia, que a gente vai realizar a pré-habilitação, né? Então vai fazer fortalecimento, vai observar se tem alguma musculatura que precisa ser fortalecida, se a amplitude de movimento do braço está adequada, vai fortalecer a musculatura dela, vai orientar sobre como é a cirurgia, como é o pós-operatório, né? Então a gente tem a pré-habilitação. E aí eu, enquanto oncologista, né, especialista em oncologia e paliativista, já tenho a visão de todo o tratamento que ela vai fazer. Então, eu já oriento, olha, pode ser quando você, depois da cirurgia, se for fazer quimioterapia, você pode apresentar sintomas como fadiga, você vai perder massa, então você precisa, massa muscular, você precisa do acompanhamento da fisioterapia ao longo do tratamento e para que você tenha qualidade de vida ao longo desse tratamento. E ela pode apresentar dor, pode apresentar fibrose, mucosite, que aí o odonto vai tratar, mas também posso ser eu, pode ser a Marina. Mucosite é o quê? Você falou que é do odonto, mas explica aí a mucosite, Marina, que a Fono vai explicar como melhor. se fosse uma proliferação de fungo, realmente, na boca. Porque você cai a imunidade, você perde, né, assim, bastante a capacidade de defesa. Então, você começa a ter algumas complicações ali por conta disso. Entendi. E aí dá tipo uma aftazinha, dá tipo uma candidíase, né, tudo isso. Que aí o dentista consegue... Para mucosite, na verdade, antes do tratamento, de iniciar a terapia curativa, também é indicado para o odonto, que vai ver se tem alguma infecção, né? E vai tratar, porque como a imunidade baixa com o tratamento, já trata para não virar um foco de infecção e piorar o quadro do paciente, né? No caso, da paciente. E na parte da fono, um paciente idoso, na maioria das vezes ele chega pra gente com dificuldade para comer. Então ele tá engasgando, ele tá tossindo, ele tá se isolando, ele não tem mais contato com a família. E aí você pega toda uma situação que já tem 5, 8, 10 anos de doença e só então que a gente começa a intervir. E na maioria das vezes é uma coisa tão simples que pode ser feito. Aí o dentista entra nessa equipe para poder ajudar. Tenho visto muito nos últimos tempos uma dificuldade de articulação, de oclusão mesmo, por conta de prótese dentária mal adaptada. Isso meu avô aconteceu, né? Isso aí. Vai emagrecendo, né? Vai mudando e aí a prótese começa a ficar
não tá mais acomodada ali, aquilo causa um desconforto, aí na hora de comer é ruim, machuca, né? E pra gente comer, a gente precisa triturar o alimento pra poder conseguir engolir direito. Então, começa a engasgar, começa a não conseguir comer, não mastiga tanto, aí vai deixando de comer, começa a engasgar com um líquido, né? Então, assim, a equipe toda precisa estar bem ajustadinha pra poder fazer o melhor. Esses sinais, né? Isso. Que um indica o outro, né? Por exemplo, se eu tivesse no seu avô antes da Marina entrar no caso, eu com certeza indicaria uma fono no momento que eu percebesse que ele precisava, assim como se ele tivesse mais depressivo, né? A gente pensaria aí num psicólogo e essa conversa, essa comunicação entre equipe e entre a família bem característico da equipe de cuidados paliativos, né? A gente sempre conversava muito, né? Isso. No momento que seu avô, né, tomou a decisão de não querer dialisar, foi um momento de angústia para todos nós, porque a gente sabia que ele estava tomando essa decisão diante de uma história do passado dele, da tia dele que sofreu muito. E a gente tentou conversar, explicou, mas foi respeitado. Tinha um trauma em cima de uma coisa que ele viveu com uma tia quando ele era criança ou muito novo, né? E aquilo ficou muito forte para ele. Então, só de pensar em fazer hemodiálise, ele tinha pavor, porque ele não queria viver aquilo que a tia viveu, né? Mesmo a gente falando que hoje em dia não era mais assim, que isso tinha mudado. Enfim, mostrando pessoas que faziam diálise que ele nem imaginava, mas ainda assim ele foi muito, muito resistente quanto a passar por isso, porque ele realmente tinha uma memória ruim em relação à hemodiálise. E nós vivemos muito isso com ele. E por que a gente conversou e a gente conhecia a história dele. E a equipe de cuidados paliativos conhece a história do paciente e da família. Então, a gente conhecia essa história e aí a gente consegue ajudar ali nas decisões, né? Que muitas vezes são técnicas, vai ser da equipe, né? Ou vão ser decisões compartilhadas. Né? E aí vai depender, de fato, do que precisa ser resolvido ali, né? E o que é bioética? Pra gente poder entender. A bioética é a nossa norteadora, né? Existem alguns conceitos mais comuns, né? Mas todo profissional da área da saúde se baseia na bioética. Então, por exemplo, a eutanásia, que é um conceito bastante conhecido, né? Da bioética, acho que é o conceito mais conhecido. A eutanásia é quando um paciente tem vamos supor, uma dor, e aí ele chega pro médico e fala, olha, eu quero morrer. Aqui no Brasil é crime, isso não pode ser feito, mas fora do Brasil, como eu sou isso em alguns outros países, o paciente chega e fala, olha, eu quero morrer. E aí passa por várias entrevistas, por todo um processo, até o momento que o médico vai e aplica uma medicação e esse paciente vai a óbito, né? A gente também tem a distanásia, que é um prolongamento artificial da vida. Um exemplo seria um paciente de 100 anos que teve um AVC extenso. Eles chegam no hospital e eles fazem toda a invasão, intuba, às vezes faz uma parada cardíaca, reanima. Então você faz um prolongamento daquela vida, sendo que está num paciente outro que não momento. Tem uma chance de reversão daquele quadro. Isso, como consequência ele pode ter danos muito, muito grandes, né? Então vai ficar acamado, né? Vai ficar totalmente dependente. Não vai salvá-lo. Não, né? vai conseguir salvar. Esses procedimentos isso aí. não vão vir. E aí, às vezes, uma semana, 15 dias depois, o paciente vem a óbito. Ou seja, prolonga o sofrimento. Só né? prolonga o sofrimento. Já a ortoetanásia é o que a gente chama de boa morte, exatamente o que é o cuidado paliativo. Porque a ortoetanásia... A ortoetanásia, ela vai respeitar o curso natural da doença, né? Então, o paciente em cuidado paliativo que evolui para o cuidado ao fim de vida, né? A gente já tem algumas ferramentas, como algumas escalas, né? Que a gente utiliza para entender que aquele paciente está evoluindo para cuidados ao fim de vida e alguns sintomas também que a gente consegue identificar. E aí, neste momento é que vem as decisões mais difíceis, principalmente para a família. E é aquilo que a gente já conversou. São decisões compartilhadas, mas não necessariamente são decisões da família. Né? Então, cuidados ao fim de vida é o que a maioria das pessoas entende por cuidados paliativos. Exatamente. Existe essa confusão, acho que por isso, assim, no consenso geral, as pessoas acham que o cuidado paliativo é o que acontece no cuidado ao fim de vida,
Mas não, tem toda essa gama de cuidado mesmo ao longo da doença para controlar os sintomas e deixar o paciente confortável enquanto ele enfrenta essa doença que ameaça a vida dele, mas que não necessariamente vai levar ele à morte. E todos os profissionais, a gente até falou isso, né? Que todos os profissionais que estão envolvidos ali na saúde, eles podem trabalhar com cuidados paliativos. Sim. Até a parte de enfermagem também, todo mundo mesmo que está ali dentro, né, de um hospital, de uma unidade de saúde, é capaz de atender de forma paliativista? Enfermagem, assistente social, técnico de enfermagem, educador físico, né? Todos os profissionais envolvidos no cuidado vão estar, odonto, terapeuta ocupacional, todos eles vão estar envolvidos no cuidado. Isso, farmacêutico, né? Uma situação para fazer interação medicamentosa. Então, são todos, né? Não tem como falar, esse faz mais. Em algum momento da doença, pode ser que um profissional esteja atuando um pouco mais do que o outro, mas todo mundo está ali amparando. É como se fosse uma corrida, né? Uhum. Então, às vezes, um tá um pouquinho, volta, aí vai todo mundo junto, você melhora o sintoma, você organiza um pouquinho melhor o que está acontecendo ali, mas todo mundo está caminhando junto até o fim dessa corrida, que seria o fim da vida. A equipe caminha junto entre si, com uma comunicação bem feita, que também é a base do cuidado paliativo, e com a família, né? E muitas vezes existe também, que a gente fala de multidisciplinaridade, mas no cuidado paliativo existe muito transdisciplinaridade, né? Por quê? Existe um psicólogo na equipe, mas o vínculo com o paciente é mais com o fisioterapeuta. Porque tá ali no dia a dia, 3, 4, 5 vezes na semana. E às vezes o paciente solta para o fisioterapeuta a informação que não que ele leva. Mais confortável assim, é claro ali, que, né? Exatamente. Porque tem um vínculo diferente. Porque a gente se identifica entre si. Qualquer pessoa, em qualquer situação, mas com uma pessoa ou outra. Não que a gente vá fazer o papel do psicólogo, não. Mas a gente vai falar, tem um ponto lá. A gente não vai falar qual é o ponto, muitas vezes, porque isso é uma questão de ética. Mas tem um ponto lá que talvez precise ser trabalhado, e aí o psicólogo vai tentar fazer com que essa informação chegue, né? Um profissional que acho que a gente não falou, que é de extrema importância, é o assistente social. Ele faz parte da equipe de cuidados paliativos e ele resolve muito, assim, né? Ele é muito importante, porque muitas vezes, vamos supor, o paciente, quando a gente fala de dor total, né? Às vezes o paciente tem uma dor que o médico já fez todos os medicamentos que podia fazer, o fisioterapeuta já fez todas as medidas não farmacológicas para controle da dor, mas aquela dor persiste. Ele continua sentindo dor. E aí o psicólogo vai lá, e aí às vezes é uma questão de uma herança que o paciente quer resolver, ou alguma questão de algum familiar que ele precisa resolver, ou algum sonho que ele queria realizar e não realizou. E muitas vezes quando a equipe... Exato. Quando a equipe entende qual é a questão, e a gente consegue, muitas vezes com a atuação do assistente social, resolver a questão, esse paciente tem o controle desse sintoma. Ele vai junto à família para tentar resolver questões mais legais, práticas, né, de banco. O assistente social é muito importante, assim, na equipe também, né? Em muitos pacientes, acontece, né, de não ter nenhum familiar. Também. Então, o assistente social, ele ajuda a resolver todo aquele meio de campo ali, para conseguir deixar esse paciente em paz com a questão que está deixando ele mais aflito. Ele não tem ninguém ali para auxiliá-lo, isso pode estar gerando uma angústia aí. Exatamente. Literalmente para que ele morra em paz, né? Há pouco tempo eu tive uma paciente de 67 anos, ela estava internada com câncer de pulmão, fase terminal, ela tinha no máximo 2, 3 meses de vida, ela não tinha familiar nenhum, e aí o vínculo dela era com a médica e ela conseguiu organizar tudo com aquela médica, o assistente social foi e ajudou ela a resolver toda a parte burocrática e ela ficou em paz, e isso estava deixando ela muito aflita, então ela não conseguia se organizar, então estava muito difícil, porque ela sentia muitas dores, e aí aquilo já era mais uma dor para ela, né? Então conseguiu resolver todo o meio de campo e ela ficou em paz até ela falecer. Neste caso era uma dor psicossocial, né? Isso aí. Para exemplificar, para que os seus comuns entendam. E que aí acaba que esse olhar identifica, né? E soluciona. E de repente essa questão resolvida acaba
confortando também fisicamente ela, né? De repente, com uma diminuição de dor, ela vai ficando mais confortável, vai ficando mais tranquila para... Tira a ansiedade, tira as preocupações, e aí acaba que o sintoma é mais controlado. Porque é um sintoma psíquico, né? Não só físico, é físico e psíquico. Enquanto o psíquico é resolvido, fica mais fácil com a medicação ou com a terapia não farmacológica que resolve, aí a gente consegue controlar com mais facilidade. Porque daí a gente vai utilizar toda a terapia que a gente pode utilizar, que é muita, né? Que não tem essa de não tem mais nada a fazer, pelo contrário, tem muita coisa a ser feita. Acho que esse é o pavor de qualquer pessoa, né? De ouvir de que alguma bem que você ama que não tem nada que você possa fazer. Sim. E principalmente para um paciente lúcido, né? Se você falar de uma pessoa, um paciente que tá numa situação entubado, né? Que não tá ali sem mais noção de realidade, mas quando você fala para a família ou para um paciente que não tem mais nada, que não tem mais nada a fazer, é algo muito difícil de você ouvir, né? Sim, você vem aquilo como se você estivesse deixando, abandonando o seu familiar de uma forma que você não tem o que possa fazer, né? Você se sente muito impotente ali diante daquela informação e com muito medo, né? Exatamente. De errar, a gente vive muito isso e muitas vezes o paciente está em cuidados de fim de vida e aí o médico entra com algum opioide para poder minimizar todo aquele sofrimento, né, assim, de dor, de falta de ar. Então, às vezes, a família tem um pouco de restrição até por não ter conhecimento. Então, assim, isso é o importante, a gente conseguir difundir, divulgar para todo mundo, para que as pessoas entendam que todo o cuidado que pode ser oferecido, ele será oferecido nos cuidados paliativos. A gente vai pegar o todo. Essa frase de não tem mais nada a fazer é uma frase que acompanha a equipe de cuidados paliativos, as pessoas chamam quando acham que não tem mais nada a fazer. A gente ainda ouve, né? Isso ainda é comum e, assim, ouvir. Isso é uma coisa que arrepia todo paliativista, mas que na verdade a gente tem né, ao longo da doença quanto nos cuidados ao fim de vida, uma gama de manejos, né? De sintomas para realizar, para que aquele paciente morra com conforto, para que ele viva até o dia da sua morte. É importante que a gente entenda que assim, não é porque o paciente está em cuidados paliativos que ele não vai sofrer medidas invasivas que prolonguem a vida. Ou seja, ele não vai sofrer a distanásia. São medidas proporcionais. Então, assim, naquele momento, seu avô precisava ser dialisado e precisou ter entubado e depois precisou ser dialisado para estabilizar. E logo ele foi entubado. Sim. E ele evoluiu bem alguns dias. Isso. Né? E no momento em que entendeu-se que aquele era o evento final, a diálise já não fez mais parte. Sim. Isso é uma decisão que foi técnica, foi da médica, né? Isso. No momento da emergência. Assim, a todo tempo, né? A médica dele também é paliativista, né? A gente conversou diversas vezes com ela ao longo das visitas e da internação. E realmente, mas mesmo assim, mesmo sendo necessário a diálise no primeiro momento, ela veio pedir autorização da família para realizar, já que era uma vontade dele de não fazer. Sim, né? Mas como havia chance desse quadro ser revertido, foi feito, né? A gente autorizou que fosse feito e foi feito para reverter. E de fato a gente chegou a ter melhoras, né? E estubou e conseguiu se despedir de vocês. Conseguiu. Né? Conseguiu ter aquele momento, né? E assim foi extremamente importante, porque reverteu o quadro voltou, né? A ver piora, mas ele conseguiu se despedir, conseguiu conversar, vocês viram ele, né, assim. Sim. O que a médica fez ela fez uma decisão compartilhada com vocês, mas no momento ali da emergência, né, que precisou entubar ou entuba, né, ou ele vai evoluir e era um quadro reversível, ela fez o que era certo. E eu acompanhei bastante, né, com a sua mãe sobre essas decisões, a gente conversou bastante e a todo momento ele foi respeitado, mesmo nesse momento que ele foi entubado, porque tinha uma data, né? Tinha uma data. Se ele não evoluísse bem, tinha uma data para fazer, provavelmente, né, se fosse necessário, uma extubação paliativa ou retirada da diálise. Então, assim, ele, mesmo tendo feito diálise, ele foi respeitado na vontade dele de não ficar dialisando para sempre. De ficar ali vivendo em função daquilo, né? Só vivendo em função daquilo. Sim. E aí acabou que o quadro teve uma piora, né? E aí foi o que chama do evento final, né? Que aí desligou a máquina de hemodiálise e aí foi mesmo só a medicação para
pra controlar as dores, né? Aliviar aí os sintomas do sangramento que ele tava. Sim. Então, eu ia perguntar como é que vocês se conheceram, mas vocês já explicaram que foi através de uma paciente, né? Mas como que o cuidados paliativos, como que isso entrou na vida de vocês, assim? Em que momento da vida vocês descobriram os cuidados paliativos, assim? Como foi? Eu ouvi sobre cuidados paliativos a primeira vez, meados de 2006. Tentei entender um pouquinho, achei um pouco... uma coisa meio estranha, assim, porque a gente estuda para tentar fazer tudo a todo custo para melhorar, né? E muitas vezes você não consegue. Aí eu vi aquela história e tal e... Não, vou deixar isso na gavetinha. Ficou ali, mas... Isso. E aí eu vim pro Rio, comecei a trabalhar no Hospital de Grande Porte. Você é de? Eu sou de Juiz de Fora. E comecei a trabalhar no Hospital de Grande Porte. E a gente começou ali na equipe, cuidado paliativo, começou a se formar uma equipe bem formada, bem formada não, bem... Ai, Jesus. Bem estruturada. Todo mundo com o mesmo foco. Isso, ali todo mundo bem estruturado, com aquele foco no cuidado paliativo. E aí eu comecei a sentir aquela vontade de estudar, de entender. Qual era o ano? Isso aí foi meados de 2014, 2015. Então foi bastante tempo depois de ter tido o primeiro contato, depois, né? E aí fazia um cursinho aqui, outro ali, falei, não, após ainda não vou fazer. Não, mas aí eu comecei a me questionar em relação à parte espiritual dos cuidados paliativos. Eu falei, não, agora eu preciso me aprofundar. E aí surgiu uma oportunidade de fazer a pós-graduação em Portugal. E aí eu saí desse hospital, fui para lá e estudei, uma equipe maravilhosa. Minha turma era multiprofissional e tinha tem um professor nessa pós, o Dr. Paulo Pina, que ele é maravilhoso. E ele me fez vários esclarecimentos sobre as minhas dúvidas. Eu consegui as minhas questões pessoais. Então, eu consegui entender e realmente ver que a minha dúvida... Isso. A minha dúvida não era só minha, é uma dúvida de muitas pessoas. E aí eu comecei a destrinchar, comecei a entender e falei, não, realmente a gente pode fazer algo para que isso melhore. E aí agora é só essa área que me interessa. Ou seja, foi paixão, né? Foi paixão. Não foi a paixão à primeira vista, um amor à primeira vista, mas não foi. A coisa foi sendo despertada ali e te tocou. Comigo foi um clássico, né? Que eu acho que 80% dos paliativistas passam por isso, né? Eu atendi uma senhora e aí o médico dela era um geriatra, paliativista, excelente. E aí ela chegou nos cuidados e foi em 2014. Final de 2013. E aí ele começou a paliar ela estava se encaminhando para os cuidados ao fim de vida. Ele começou a tirar a hidratação, né? O paliar que você fala é fazer... a gente chama de paliar. São né? Que as medidas, cuidado do cuidado paliativo. Ele começou a ir retirando, né? E eu, que nunca tinha ouvido falar de cuidados paliativos, pensei, esse médico tá louco, ele vai matar ela. Porque principalmente quando tira hidratação, quem não conhece de cuidado paliativo, né, julga que vai morrer. E não, na verdade, né, isso faz parte ali de respeitar o processo natural da doença. E aí eu tenho uma amiga que estava fazendo residência na UNCA na época, e eu liguei para ela, a enfermeira, eu falei, Ana Paula, o médico está fazendo isso é uma loucura, ele vai matar ela. Ela, calma, o nome disso é cuidado paliativo, vou te emprestar um livro. Ela era minha vizinha, me emprestou o livro. Quando eu comecei a ler, eu me apaixonei. E aí conversei com esse médico e ele me indicou a pós-graduação, né, do Instituto Paliar, que ele era professor na ocasião. E aí eu fui conhecer exatamente o que era cuidado paliativo. E não só conheci como vivi, porque ao longo do ano, né, foi um ano da pós-graduação, eu ia para São Paulo todo mês. Ao longo do ano eu fui vendo a minha avó se encaminhando para o cuidado paliativo, cuidado ao fim de vida. Então eu não só aprendi, como eu vivi,
né? E o momento das decisões foi um clássico também, reanima, não reanima. Uhum. E é uma coisa que acontece muito com as famílias, né? Sempre tem um cuidador principal. Sim. E aí as outras pessoas da família não se envolvem muito no cuidado, mas chega nessa hora, todo mundo quer se meter, entre aspas, né? Todo mundo quer dar opinião, quer ser ouvido. Né? E aí foi exatamente assim com a minha avó. Eu vivi o clássico do cuidado paliativo com a minha avó. E nesse caso o médico não era paliativista. E o chefe do CTI disse: se sua avó parar, eu vou reanimá-la. Independente da vontade de vocês ali. Assim, minha avó tinha várias comorbidades, tinham vários acidentes vasculares envolvidos, já estava em processo de demência senil por conta do diabetes, já era uma paciente renal, né? Demência senil pela doença renal, né? Ela era uma paciente renal, então assim, ela tinha tudo ali para ser elegível aos cuidados paliativos, com muitas doenças crônicas ameaçadoras da vida. E foi bem difícil, mas eu digo às vezes que Deus palia, né? E aí minha avó sofreu uma parada cardíaca e não retornou dessa parada cardíaca. Mesmo, e eu agradeço a Deus, porque eu sei que iam tentar deixar ela entubada por algum tempo e sofrendo de estanásia, né? Ela ia prolongar o sofrimento dela por mais um período, mas não... Às vezes, quando a gente não consegue paliar, Deus palia. Marina, você falou que a primeira vez que você teve contato, né, com o termo, ou enfim, com os cuidados paliativos, foi em 2006. Então, esse conceito, ele é novo? Ele é uma coisa aí, sei lá, de 20 anos pra cá? Ou isso já existe há mais tempo? Já existe há mais tempo. Surgiu na década de 60, na Europa. A Cicely Saunders foi quem começou a entender um pouco melhor e a divulgar isso, né? Ela era enfermeira, depois assistente social e médica. Ela fez as três faculdades, né? E começou a surgir esse movimento dos cuidados paliativos nessa época. E ela fundou, né, o Hospice, que tem até hoje na Inglaterra. É uma instituição para pacientes que precisam desses cuidados. Pode falar. E esse hospice, o que é o hospice, né? Normalmente, quando é institucionalizado o cuidado paliativo, existem hospices, né? Seria o nome da instituição. Chama-se hospice a instituição que recebe esse paciente. Aqui no Brasil, a gente utiliza mais os hospitais de transição, né? A gente, em poucos lugares, tem hospital de cuidados paliativos. Em São Paulo, eu sei que tem, em alguns outros estados tem uma unidade de cuidados paliativos, né? Normalmente se chama hospice, que se refere ao que a Cicely Saunders criou, né, na Inglaterra. Ele existe até hoje, pode ser visitado, mas é super concorrido, eu já tentei. Quando eu fui a Londres eu não consegui horário, porque é super concorrido e assim, todo paliativista sonha em entender como funciona o cuidado paliativo lá, porque de lá surgiu o cuidado paliativo, né? E assim, é importante a gente falar também do conceito, né? Muitas vezes as pessoas entendem no Brasil como paliativo como se fosse uma gambiarra, né? Um tratamento paliativo, algo que não vai resolver, mas que você faz ali só pra dizer que tá fazendo alguma coisa. Pra não dizer que não tá fazendo nada. Não dizer que tá fazendo nada. Né? E aí, na verdade, esse paliativo vem de pallium, que significa manto, que eram o manto que os reis e as rainhas utilizavam para se proteger. Então, o termo paliativo muitas vezes gera confusão, porque a gente entende paliativo no Brasil como o significado que não é o real, paliativo, né? Mas na verdade isso significa proteção. Então é isso que o cuidado paliativo faz, né? Ele protege o paciente do sofrimento. Os princípios do cuidado paliativo estão todos pautados em aliviar, né? Validar a morte com processo natural, aliviar sintomas, enfim. Então, a Cicely foi a percussora. Você já tinha comentado que ela criou esse hospice através de uma herança de um paciente, né? Que ele tinha bastante dinheiro, né? E aí ela foi com esse dinheiro que ela acabou herdando dele, ele não tinha parentes, herdou pra ela. E aí ela criou o financiou St. Patrick's. Materializou esse sonho aí, né? Essa teoria de... Todo paliativista sonha em ter um St. Patrick's pra si. E o que vocês esperam contribuir aí pra sociedade, assim, em termos, né,
de sonho dentro do cuidados paliativos, assim, pessoal para vocês, em termos de sociedade, em termos de sociedade? Qual é o desejo, assim, dentro do coração de vocês? O que vocês gostariam, né? A maior vontade é que todo mundo tenha acesso a isso, né? A gente precisa realmente aprender a cuidar do outro como gostaria de ser cuidado. E o cuidado paliativo faz muito isso, né? É aquele... É o carinho mesmo, é o alívio da dor, é o controle dos sintomas que a pessoa tem naquele momento. Porque é uma fase difícil, Sim. não é uma fase fácil. Então, você quer o acolhimento, né? Então, a gente espera que todo mundo possa ter acesso aos cuidados paliativos. Infelizmente, no Brasil, o cenário, né? A gente ainda morre-se muito mal. O Brasil, no ranking de países que se morre mal, o Brasil está lá em cima. E apesar de, assim, quando eu fiz a pós-graduação em cuidados paliativos em 2014, o cenário brasileiro era completamente diferente agora. Hoje em dia, virou o assunto da moda. Assim, algumas pessoas famosas, né, como a gente já falou, foi dito sobre cuidado paliativo, as pessoas começaram a pesquisar. Assim, o que eu espero contribuir enquanto profissional para a sociedade é levar o conhecimento para a população em geral, não só para a população técnica, né, para as formações técnicas profissionais. Eu acho isso de extrema importância, né? Sim. E eu sonho que um dia todo profissional da área da saúde possa ter acesso ao cuidado paliativo na graduação, né, para que justamente o paciente seja encaminhado no momento certo. Mas eu, enquanto profissional, espero contribuir para a sociedade desmistificando, ensinando o que é cuidado paliativo, né? E cuidando dos meus... tentando, né? Exatamente. E cuidando dos meus pacientes, né? Dentro das equipes que eu participo, cuidando deles dessa forma humanizada, compassiva, e que todos os pacientes possam, né, ter um dia acesso ao cuidado paliativo. Seria muito bom, assim. Todo mundo, quando você pergunta pra alguém, como você quer morrer? Morrer dormindo, né? Todo mundo quer morrer dormindo. Claro, todo mundo, né? Porque o morrer dormindo é você morrer sem dor, sem sofrimento, né? Ninguém vai falar, quero morrer sendo atropelado. Não, óbvio que não. Você quer morrer de maneira serena. Com sintomas controlados. Com sintomas controlados, com o mínimo, né? Sem susto, né? Sem angústia. Aquela coisa, deitei, fechei meu olho e acabou. O Gilberto Gil tem uma música que ele fala, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Ele é um paciente crônico, né, renal crônico, ele tem uma equipe de cuidados paliativos que cuida dele, e ele fez essa música quando, acho que começou a ter acesso aos cuidados paliativos, né, já aconteceu dele ter presença virtual no congresso em Belo Horizonte, então assim, a gente sabe que ele é acompanhado, e ele elaborou, como ele elabora, né, muitas coisas muito bem, fazendo música. Essa música é muito importante, né, não tenho medo da morte. E é isso, assim, a gente espera que as pessoas não tenham medo da morte, nem do morrer, que elas possam ser paliadas e morram com qualidade de vida, morram com qualidade de morte, morram com seus sintomas controlados. Até porque, quaisquer que sejam. A gente fala, a única certeza que a gente tem na vida é essa, né? Exatamente. A gente não tem como... É óbvio que a gente quer sempre um pouco mais de tempo com quem a gente ama, né? A gente quer sempre postergar o quanto puder, né? E quando a gente fala da pessoa cuidar da saúde, né? Desde sempre, a gente tem passado aqui por vários profissionais da área da saúde, de cuidar da alimentação, de fazer atividade física, né, de se olhar como um todo para você ter mais tempo e melhor tempo, né? Que o tempo aqui seja cada vez melhor. Mas a morte realmente é inevitável. Em algum momento ela vai chegar, né? Sim. E que a hora que ela chegue, que seja uma boa morte, né? Como vocês estão falando, que seja o mais sereno possível, né? Que tenha o mínimo de sofrimento. E vocês falaram que tinha uma notícia boa, em primeira mão, pra dar pra gente. Conta. Que parece que foi uma notícia hoje, né? Uma notícia de hoje, né? Que foi a política pública de cuidados paliativos, né? O cuidados paliativos entrou na nossa política pública. Tem alguma tramitação que ainda vai acontecer, mas agora a gente já sabe que já foi aprovado. Então a gente espera que isso entre na nossa sociedade um pouco mais tranquilamente.
entrando em políticas públicas, né? Assim, quando, por exemplo, o SUS estiver mais estruturado de cuidado paliativo, acho que vai chegar a informação, desmistificar, porque, por exemplo, a gente sabe que no INCA 4 existe a unidade de cuidados paliativos, né? Sim, aqui no Rio de Janeiro, o INCA 4 é uma unidade que o paciente que está em cuidados paliativos costuma ser direcionado, né? Para essa unidade específica. Até pelas informações que eu tenho de colegas, né? Da área, porque eu atuo com oncologia também. Então eu tenho bastante acesso a esses profissionais. E o que eu ouço é que os pacientes ainda têm medo de ir para o INCA 4. Né? Que até mesmo no INCA, que é um hospital onde, né, todos os pacientes deveriam ter acesso ao cuidado paliativo desde o diagnóstico, a gente não tem, porque acho que de repente tem essa visão de que o INCA 4 é um lugar que eu vou para morrer, né? Porque, como o cuidado paliativo ainda não estava nas políticas públicas, como é que um hospital do porte né, de qualquer porte, mas do porte do INCA vai se estruturar... Que é uma referência nacional, né? Mundial, às vezes, para pesquisa. Com a política pública isso se organiza e aí chega na população que, imagina, se pro rico, o rico morre mal, imagina o pobre, dependente do SUS. Então é um avanço, assim, que a gente esperava há muitos anos, assim, a liberação das políticas públicas em cuidados paliativos. Dá uma esperança de que vai melhorar. Vai melhorar, e vai. Assim, a gente acompanha, assim, do meu cenário de 2014, do cenário da Marina lá em Portugal, né, a gente acompanha o quanto mudou, o quanto muita gente está interessada no assunto e o quanto vai ser importante. A gente acompanha a luta e sabe quem é que está por trás dessa luta. E, assim, são muitas frentes, muitas pessoas envolvidas, muitos paliativistas do Brasil inteiro envolvidos para que esse momento chegasse. Então, essa é uma vitória muito importante, né, Marina? Muito importante. Como você falou, ativistas, né? Somos paliativistas. Meninas, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, de verdade. É sempre difícil, né, conseguir a gente conciliar a agenda e tal, mas eu acho que de todo mundo que já passou por aqui, de vocês duas, foi a mais difícil de todas, né? A gente fazendo reunião aí até 11 horas da noite, que era a hora que dava para conversar, para tentar casar aí as agendas para vocês estarem aqui hoje, pra gente falar sobre esse assunto que, como eu falei no início, é extremamente importante, né, pra gente... Que da mesma maneira que eu já tive um entendimento errado do que era, eu acho que, infelizmente, a maioria ainda tem, né? Quem conhece ainda tem... A maioria não conhece, né? Mas acho que quem conhece ainda tem muito preconceito e um entendimento errado de como funciona o trabalho de vocês. Então, que esse programa seja mais uma bandeira aí nesse ativismo pra gente tentar difundir o assunto e levar o trabalho de vocês pro conhecimento do maior número possível de pessoas, né, para que a gente possa estar cada vez mais falando sobre e tendo nós mesmos, né, e a quem a gente ama, podendo ter acesso a esse tipo de cuidado. E obrigada de verdade, tá? Obrigada a você pelo convite. Obrigada a você pelo convite, foi muito bom estar aqui. A gente vai deixar na descrição desse vídeo as redes sociais, tanto da Marina quanto da Bia, e também a página de perfil delas na Wi-Fi, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o trabalho delas. E se tiver ficado qualquer dúvida sobre o que a gente conversou, pode mandar mensagem pra gente, que elas mesmas vão estar respondendo e esclarecendo qualquer dúvida. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Até a próxima! Viu? Nem doeu, vai. Eu esqueci que tinha trazido um vinho. Doeu? Passou sua dor?